Olá, povão, tudo bem? Mesmo as pessoas que fazem um trabalho muito sério, muito ético na internet, com muita responsabilidade, pisam em ovos para falar de assuntos como questão negra, LGBT, mulher, o próprio autismo, né? Por conta de uma coisa um conceito que vem tomando aí espaço nas discussões públicas e nas ciências sociais, que é o tal do lugar de fala. Eu, por exemplo, fui aconselhado a não fazer esse vídeo aqui. Não faz isso aqui, não fica falando sobre isso, mulher, questão, não fala porque você não tem lugar de fala. Em primeiro lugar, quem falou que não tem lugar de fala, errou feio, errou rude. Não existe isso. Bom, mas enfim. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco do histórico, como é que essa discussão acontece, historicamente falando, de onde vem essa discussão e o que botou ela em pauta hoje do lugar de fala. Mas quero explorar também quais são as implicações da gente reconhecer a importância desse conceito. Esse conceito é muito importante. Né? Importante por quê? Por um motivo epistemológico e por um motivo político. É por isso que a gente deve considerar o lugar de fala na hora de programar os debates. Que eu vou explicar isso aqui direitinho. Mas ele não pode ser um lugar de cala. Não pode ser. Isso é uma visão equivocada, distorcida do conceito e absurda epistemologicamente falando, em termos de produção de conhecimento. Fica aqui para discutir com vocês esse tópico, acho que vocês vão gostar. E ele é a base, inclusive, para vários outros debates que eu quero fazer aqui no canal, que eu evitei antes de explicar isso, sobre essas questões desses vários grupos em que eu citei, tá bom? Fica aí. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, tenho mestrado também em História, doutorado em Educação pela PUC São Paulo, fiz meu pós-doutoramento na Psicologia da UFSCar. E como historiador que sou, né, vou começar fazendo um pouco desse percurso aí histórico. Essa história não é tão nova como vocês podem ver, ela começa com Karl Marx. O Marx, que foi um filósofo alemão, né, que foi radicado na Inglaterra, no século XIX, muito conhecido pela elaboração aí de um sistema socialista, né, uma ideia de sistema socialista, um socialismo científico, como se ficou popularizado, né, e o comunismo, mas, na verdade, a obra dele é muito ampla, é uma obra filosófica importantíssima. Né? Ele começou na tradição do Hegel, hegeliana, né, o Hegel também era alemão, e no princípio, né, o jovem Marx era mais hegeliano, e depois, no fim da vida, ele vai se tornando uma pessoa com uma maior maturidade, e aí o que muda, assim, do ponto de vista filosófico, assim, é que o Hegel era um idealista. Ele entendia que a realidade era gerada a partir das ideias, da grande ideia e das ideias que as pessoas tinham, e isso alterando a realidade. Né? Claro, estou fazendo assim só uma vulgarização aqui para vocês. Enquanto Marx, ele era um materialista. Ele entendia que era da base material que se erguiam todas as ideias. A nossa cultura, o nosso sistema político, todas essas coisas abstratas que eles chamam de superestrutura. Então, essa superestrutura nascia da infraestrutura, das relações materiais de existência e de relação entre as pessoas e as forças produtivas. Essa percepção materialista, né, que gerou essa noção de materialismo histórico dialético, um olhar sobre a materialidade da existência humana. Então, se nós estamos falando que as ideias nascem das relações materiais, das relações concretas, então os indivíduos pensam, elaboram o mundo a partir do seu lugar no conjunto das forças produtivas. Ou você é um trabalhador, ou você é um burguês, ou você é um lumpen proletariado, ou sei lá o quê. Né? São algumas categorias que ele identificou aí. No entanto, dizia ele, olha que coisa interessante aí. Ele dizia o seguinte, os trabalhadores, em tese, eles vão elaborar uma visão de mundo que é consistente com o seu lugar no mundo. Só que eles estão, em primeiro lugar, exaustos para sobreviver. Eles trabalham, eles são explorados até a última gota. E a classe burguesa elabora uma visão falsa da realidade e convence a classe trabalhadora por meio dos mecanismos materiais
de controle. Então, por exemplo, um dos principais mecanismos é a alienação do trabalho. O indivíduo produz e ele não sabe o que ele produziu, ele não se identifica com o que ele produziu, ele não produziu aquilo porque ele quis, ele não produziu aquilo porque ele gosta daquilo, ele produziu aquilo porque no final do mês ele vai ganhar um salário, que é uma parte daquilo que ele produziu, mas não é aquilo que ele produziu. Então ele está separado, alienado no sentido de separado da sua produção, ele não se vê na sua produção. E essa alienação, ela tem repercussão também subjetiva, abstrata. E aí, nesse momento é que eles compram, porque é muito mais difícil se identificar com aquilo que ele está produzindo e entender que aquilo é a extensão dele, eles compram a visão de mundo elaborada pela burguesia, que seria a ideologia. A ideologia, portanto, para Marx, é uma falsa visão da realidade, uma visão equivocada, mentirosa da realidade elaborada da burguesia para ser vendida para o proletariado. O proletariado precisa tomar consciência das relações em que de fato ele está para ele poder fazer revolução e acabar com esse sistema de exploração. É isso que ele defendeu, basicamente, né? Então, é uma visão de lugar de fala, de que o lugar material, e aí a especificação é essa, né? Lugar material é que condiciona como que você vai perceber o mundo. Mas isso pode ser deturpado também por outras relações aí entre essas classes sociais, no contexto da luta de classe. E muitos outros autores trataram desse condicionamento do lugar objetivo do indivíduo, o lugar material onde ele está, para com o seu pensamento. Mas isso ganhou muita força no século XX, principalmente dentro de uma corrente. Surgiu da Igreja Católica chamada Teologia da Libertação, que foi elaborada por um teólogo peruano chamado Gustavo Gutierrez e por um brasileiro chamado Leonardo Boff, ainda que tenha algumas coisas anteriores que os influenciaram bastante e que depois se disseminou para o mundo inteiro, mas ela era mais forte aqui na América Latina. O Leonardo Boff, particularmente, que foi um autor que eu estudei no mestrado, né? Ele se dedicou muito, muito a essa questão do lugar de fala. Inclusive tem um livro dele, talvez o mais famoso dele, que chama A Águia e a Galinha, que começa assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Já fazendo uma reflexão sobre essa questão de que o lugar em que o indivíduo está estabelece as limitações do seu olhar sobre o mundo. E depois ele trabalha isso no livro seguinte também. E no livro ele trabalha essa ideia, em vários outros livros também, né? Tem um conceito muito importante na teologia da libertação, que é ortopraxis. Então, em vez de ortodoxia, né? Ou seja, seguir a regra estrita, a ideia era seguir aquilo que surgia a partir da prática, da praxis, que é a ação e reflexão no mundo. Ele cita muito Paulo Freire também, que trabalha muito com essa noção de praxis. Então, quando ele elaborou a teologia da libertação, por exemplo, ele começou a elaborar, ele estava no Acre, e ele estava começando a se perguntar assim, o que a Bíblia tem a dizer sobre a vida real desses indivíduos, sobre a experiência real dele. Então, a ideia era articular os valores bíblicos com os desafios e a experiência da realidade nas periferias, principalmente. E aí ele traz muito um teólogo alemão não, belga, chamado Hinkelmann, que ele tinha uma noção muito interessante. Ele dizia o seguinte, quando você tem o burguês ele tem o interesse de continuar como detentor dos meios de produção de riqueza e ele precisa continuar explorando a mais-valia do proletariado. E, portanto, é interesse dele uma visão falsa da realidade para mantê-lo naquela posição. Ele tem interesse em que essas relações de exploração não sejam totalmente desveladas. Enquanto o proletariado, e aí é claro que essa noção foi mudando no século XX, né? Algumas pessoas falavam do operário garantido, né? Aquele que tem registro, aquele que tá tudo redondinho, né? Enquanto você tinha o outro que é o desregulamentado, o informal, mais próximo daquilo que o Marx chamou de looping proletariado, ele de alguma forma também está se beneficiando do sistema capitalista, ele está trabalhando, está vendendo a sua mão de obra, e apesar dele não ter todo o seu produto para si, tudo aquilo que produz para si, uma grande parte vai para o patrão, ele ainda tem certas vantagens e privilégios no contexto capitalista. Sobretudo porque na Europa, no século XX, né, surgiu o estado de bem-estar social, que garantiu uma parte das pessoas e tal, garantiu uma certa qualidade, lembrando que o teólogo era belga, né? E ele dizia o seguinte, então esses caras, eles também ainda têm algum interesse de manutenção daquele status quo. Quem não tem interesse são os esfarrapados da terra, os últimos do mundo. É só eles que podem produzir um conhecimento que não seja falso, porque eles não têm nada a esconder, eles não estão levando nada nessa. Esse é o conhecimento verdadeiramente real, que corresponde de fato à realidade. Ou seja, eu quero apontar para vocês que essa discussão não é nova, é uma discussão de muito tempo. Daqui a pouco eu vou explorar
conceito, tá? E aí, mais recentemente, é que esse nome surgiu, né, lugar de fala, e que ele foi muito levantado pelo feminismo negro, entre outros grupos, mas sobretudo pelo feminismo negro. No Brasil, ele chega com mais repercussão através de um livro da Djamila Ribeiro, chamado Lugar de Fala. É um livrinho bem pequenininho, um pocket, que ele traz aí um pouco dessa noção de que o lugar da mulher negra é diferente do lugar de fala da mulher branca, e, portanto, faz sentido a gente ter um outro conhecimento, porque há um outro lugar de fala, porque a experiência é diferente. Beleza. Então, esse tópico do lugar de fala acabou entrando no debate, e é muito comum você falar sobre uma coisa que alguém fala, você não tem lugar de fala para falar sobre isso. Peraí. Então, você não leu sobre o assunto, não entendeu direito. Vamos lá. Vamos agora aprofundar no conceito, tá? O que seria o lugar de fala? Então, a ideia é a seguinte: toda fala sobre o mundo, todo conhecimento é uma fala, uma afirmação sobre o mundo. Toda afirmação sobre o mundo parte de alguém. Ele não acontece no nada, no vazio. E todas as pessoas, esse alguém, ele domina uma língua, ele está falando em uma língua. E a língua tem certos condicionamentos, certos ênfases, certas limitações. Então, isso já ajuda a condicionar ali aquela fala, aquele conhecimento. Esse alguém é de algum lugar, ele nasceu em algum lugar. Ele é de alguma cor, ele é de alguma postura em relação à religião, ele é de algum gênero, ou de um gênero indefinido. Qualquer uma dessas possibilidades tem impacto direto sobre o que ele fala. O que ele fala é estabelecido por tudo isso, todas essas são variáveis de controle do seu comportamento. A história do indivíduo determina o seu lugar, a experiência a partir do qual o indivíduo vai falar. Para mim, na minha opinião, né, quem estudou esse fenômeno com mais rigor foi um cientista estadunidense chamado B.F. Skinner. Ele tem um livro de 1957, um livro simplesmente genial, chamado O Comportamento Verbal, em que ele vai estudar quais são as variáveis de controle do comportamento verbal. Quais são os tipos de afirmações de comportamento verbal que a gente tem e quais são as variáveis de controle deles. O que faz a gente se comportar dessa ou daquela forma. Desde então, vem havendo muitos estudos experimentais nessa área, muito interessantes, muito interessantes, né? E ele aborda muito essa questão, né, de que toda fala é uma fala de um organismo. Esse organismo está sob controle das variáveis do ambiente em relação a ele como organismo. É claro que tem muitas outras correntes também que estudam, né, como é que os indivíduos falam, como é que existe essa relação com o ambiente para determinar o que o indivíduo fala, né? Mas aí eu vou aqui especificar duas questões importantes, determinantes para a gente entender o lugar de fala. Bom, então, a primeira grande questão do ponto de vista político é o seguinte: quando a gente está fazendo qualquer debate, a partir da noção de lugar de fala, a gente tem uma clareza de que é preciso de que as pessoas que são afetadas pelas implicações daquele debate estejam participando e sejam ouvidas também. Por quê? Porque há duas implicações diretas nisso. A primeira é epistemológica. O que é epistemologia? É a forma que nós produzimos conhecimento. Então vamos lá, vamos imaginar que eu estou estudando sobre quimioterapia. Então eu tenho lá um congresso de quimioterapia de câncer, de tratamento de câncer, tem pessoas lá que estudam quimioterapia, outras estudam radioterapia, outros estudam imunoterapia, e eles estão lá, são oncologistas que estão lá falando sobre esse tema. Só que existe uma dimensão das implicações desses tratamentos que é muito difícil de outras pessoas conseguirem captar adequadamente, que é como eu me sinto ao tomar uma quimioterapia. Quais são as implicações disso na minha relação com o outro, ou outras terapias também. Então, é importante que a gente também tenha nesse debate a presença, a audiência, né? A gente precisa ouvir também a pessoa que passou pelo tratamento, a pessoa que participa desse processo como um sujeito que experiencia isso. Sendo que essa experiência ela pode ser estudada também por ferramentas científicas, mas que existem certos aspectos que são muito difíceis de você condensar num conhecimento textual. O primeiro sentido é epistemológico, portanto, que há certas dimensões da experiência que elas têm uma dificuldade muito grande de serem captadas e serem descritas de uma forma textual. E aí a gente traz esses indivíduos para expressarem as suas diferentes experiências nessa vivência. Do ponto de vista epistemológico, portanto, nós podemos prescindir do oncologista ou da oncologista e ficar só com a pessoa que fez? Claro que não. Não faz o menor sentido isso. É como se assim, eu desenvolvi câncer e caramba, agora
agora eu sei tudo sobre isso. Olha aqui, agora já... Não, isso não é... Gente, isso não faz o menor sentido. No campo do autismo, eu vou fazer um outro vídeo depois no outro canal só sobre autismo, mas é um absurdo. Quer saber sobre autismo? Fale com pessoas com autismo. Tudo bem, a gente tem que ouvir as pessoas com autismo. E é muito importante a gente ouvir essa experiência, mas ouvir a experiência não quer dizer que o indivíduo sabe tudo sobre autismo. Se eu tenho autismo, porque eu nasci com isso. Mas até o meu filho ter um quadro muito mais grave e eu ficar anos estudando, eu não fazia a menor ideia do que era. Então, e como é que eu posso ter e não saber o que é? Óbvio que uma coisa tem nada a ver com a outra. O que eu posso contribuir na posição de uma pessoa com autismo é dizer como é que eu experiencio o mundo. Ainda é eu, não é as pessoas com autismo. Cada um fala por si, porque as experiências são diferentes. Então é um absurdo a ideia de que quem está na posição sabe sobre aquilo porque experienciou. É um absurdo essa ideia. Ela não faz o menor sentido epistemológico. E existe um segundo sentido pelo qual o lugar de fala é importante, que é o sentido político. Vou voltar ao caso da quimioterapia, tá bom? Vamos imaginar que haja uma discussão sobre quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Talvez, do ponto de vista do médico, o que importa é funciona ou não funciona. Ponto. Do ponto de vista do paciente, ele quer saber de como é que é a qualidade de vida dele. Então, existe um conflito político aí, de interesse. Qual é o interesse que eu quero discutir? Essa dimensão, por exemplo, do sofrimento do indivíduo que faz quimioterapia, faz muitas pessoas não fazerem quimioterapia. E aí a gente precisa trazer os sujeitos que são diretamente implicados nos efeitos da nossa discussão para que ele possa colocar o debate daquilo que é importante para aquele grupo. Então existe também um sentido político no lugar de fala. Priorizar, garantir certas discussões, entendeu? Então veja, vamos imaginar que eu vou falar sobre mulher, vou falar sobre LGBT, eu vou falar sobre a questão negra. Eu não sou negro, portanto eu não posso expressar a minha experiência como pessoa negra. Claro, eu não tenho essa experiência como pessoa negra. Mas como um indivíduo que estuda, eu posso, não vejo nenhum problema nisso, apresentar uma revisão sistemática sobre como as pessoas negras se sentem em certas circunstâncias. Se isso tivesse sido bem feito, se fosse um estudo bem feito, analisar a qualidade do estudo e falar sobre ele. Se uma pessoa negra fez uma obra de arte e eu achar a obra ruim, eu entender que a obra é ruim segundo certos critérios, eu posso exprimir isso sem nenhum problema. Obra artística ou intelectual, não vejo nenhum problema em relação a isso. O que eu não posso é dar um depoimento sobre a experiência da pessoa negra. Aí você vai dizer, tudo bem, Luciano, mas você não sendo negro, você também tem um enviesamento em relação à interpretação dos outros dados. É verdade. Você não sendo mulher, você pode menosprezar alguns dados que para uma mulher seria importante numa pesquisa sobre mulher. É verdade. Então como é que faz? Então faz assim, eu falo o que eu tenho que falar. A interpretação daquilo que eu falei tem que levar em consideração tudo, inclusive o meu lugar de fala. O lugar de fala de quem não é mulher, de quem não é negro, de quem não é LGBT. O lugar de fala, esse conceito de lugar de fala, ele é uma ferramenta para contribuir no campo das ciências sociais, né? Para nós interpretarmos as falas, as afirmações sobre o mundo. Sejam as afirmações artísticas, sejam os textos, as narrativas, tudo, né, as obras artísticas, seja sobre as obras científicas também. Eu, como cientista, quando eu produzo, quem produz sou eu. Olha aqui, isso aqui tem uma história, isso aqui tem uma experiência de vida. E tudo isso aqui pervade o meu ser, a forma que eu olho para o mundo, a forma que eu escrevo. Por quê? Porque é um lugar epistemológico para eu produzir, uma forma epistemológica que tem a ver com a minha história, a minha formação, e tem um conjunto de lugar político que eu estou também, que faz com que, eventualmente, eu privilegie isto ou aquilo outro. Por exemplo, se eu tivesse de descrever o problema da educação no Brasil 15 anos atrás, eu descreveria de uma forma. Hoje, eu vou descrever de outra forma completamente diferente. Por quê? Porque eu estudei outras coisas, li outras coisas, e porque eu tive um filho com autismo. E isso que fez com que eu olhasse para a questão da educação especial e entendesse que é uma questão central na educação. Então, o meu lugar de fala hoje é outro. E isto deve ser utilizado como ferramenta para interpretar aquilo que eu escrevo, aquilo que eu falo. E não como lugar de cala, para dizer que eu não posso falar sobre isso ou não posso falar sobre aquilo. Ou para entender que uma certa experiência elimina os outros conhecimentos, porque isso é de fato uma das coisas mais absurdas que vem se disseminando no campo das ciências humanas. Eu assisti um vídeo da Rita Von Hunt sobre isso, que eu vou deixar aqui, eu achei muito legal a abordagem que ela fez, uma abordagem mais política, né? Ela falou assim, imagina se
algumas discussões de minorias ficasse só eles pudessem fazer, ninguém mais pudesse fazer. Haveria, além de ser um absurdo epistemológico, né, ele também ele traz um isolacionismo, ele traz uma separação desses grupos, do espaço de discussão desses grupos, que é super maléfico para todos os grupos, para toda a sociedade. Eu esqueci de falar para vocês se inscrever. Então se inscreva no canal ainda, quem não se inscreveu. Clica no sininho aqui, gente, pra você receber todos os vídeos e curte o vídeo pro algoritmo entender aí que a gente tá fazendo um trabalho legal aqui, tá?